Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Assim que nós fazemos a leitura, a professora e as crianças vão estar caminhando para o anexo. Jó, capítulo 1. Amém, irmãos? Vamos ler o primeiro versículo, Jó capítulo 1, primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, e temia Deus, e se mantinha afastado do mal. Daí a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A professora e as crianças estarão indo para o anexo. A igreja pode tomar seus assentos. Os que puderem ficar com as Bíblias abertas, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Jó, esse servo de Deus, experimentou na sua vida e a lição que nós podemos tirar de tudo isso para a nossa caminhada espiritual. O título dessa mensagem nessa noite é a primeira provação de Jó. Primeira provação de Jó. Depois, em outras ocasiões, nós vamos dar sequência e vamos falar da segunda provação de Jó. Vamos falar mais um pouco. Hoje nós vamos falar sobre a primeira provação de Jó. O subtítulo é: O justo também sofre. Forte isso, né? O justo também sofre. Na verdade, irmãos, o sofrimento humano é algo que incomoda as nossas vidas, não somente quando nós estamos experimentando o sofrimento, mas quando nós às vezes olhamos o nosso semelhante passando por sofrimento. Então o sofrimento é uma coisa que mexe conosco, mas certo é que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós experimentamos momentos difíceis, passamos por sofrimento, e às vezes nós temos uma dificuldade de lidar com essas questões. E quando nós estamos passando pelo sofrimento, muitas das vezes, nós fazemos algumas interrogações a nós mesmos. Por que aquilo está acontecendo? Será que Deus não se importa? E tantas outros questionamentos que vão surgindo. Mas hoje o Senhor quer falar conosco a respeito desse servo de Deus chamado Jó, que era um homem justo, conforme o que nós lemos aqui na palavra de Deus, e era um homem que procurava se desviar-se do mal, tinha integridade na sua vida. Mas mesmo assim, ele experimentou um momento de aflição na sua vida. E devemos, irmãos, nessa noite, chegarmos ao final dessa mensagem compreendendo três proposições. E a primeira dela é que o cristão deve passar por crise sem negar a Deus. Essa é a primeira proposição. O cristão deve passar por crise sem negar a Deus.
O cristão deve passar, segunda, o cristão deve passar por crise reconhecendo que Deus é soberano. Nós estamos falando exatamente sobre essa questão da soberania, né, irmãos? O cristão precisa passar por crise reconhecendo a soberania de Deus. E a terceira proposição é: o cristão deve passar por crise louvando a Deus. Parece difícil, de fato é, principalmente dependendo do grau de sofrimento, do tamanho da crise que nós estivermos enfrentando. Às vezes parece até impossível o cristão passar pela crise cumprindo essas três proposições. Mas embora seja difícil, não é impossível. E nós vamos ver que não é impossível, porque esse servo de Deus chamado Jó, ele passou por esses momentos de aflições, mas ele passou cumprindo exatamente essas três proposições que nós elencamos aqui. E quando nós lemos, e depois os irmãos poderão ler mais em casa também, pausadamente, esse primeiro capítulo, nós vamos aprender uma coisa. A primeira lição é que o inimigo das nossas almas pode atacar o servo de Deus sem que exista brecha na sua vida, porque é comum às vezes o inimigo atacar o servo por causa de brechas que nós permitimos. Mas o que nós aprendemos aqui é que o inimigo pode atacar o servo de Deus mesmo não existindo brecha na sua vida. E aí muitas das vezes, quando o servo de Deus fiel está experimentando um momento assim de ataque, muitas das vezes do inimigo, ele às vezes estranha, não compreende por que isso está acontecendo. Por que está acontecendo comigo? Não é assim? E às vezes a gente tenta fazer olhar, será que eu não fiz alguma coisa? Será que não é alguma coisa que eu cometi? Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem correto. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. E um dia Satanás se colocou diante de Deus, juntamente com os anjos. E Deus faz uma pergunta para Satanás: você está vindo de onde? Ora, Deus é onisciente, mas a Bíblia retrata um Deus que comunica, né? Ele relaciona. E Satanás fala assim: eu estou vindo de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor fala com Satanás: viste lá meu servo Jó, como ele é fiel, não há ninguém ali como ele. Então, meus irmãos, o que nós percebemos é que o inimigo pode atacar os servos de Deus, embora não exista brecha na nossa vida. E porque naquele momento, quando Satanás tem esse diálogo com Deus, e que Deus fala com ele sobre o seu servo Jó, Satanás coloca em xeque a fidelidade de Jó. E Satanás diz assim para Deus: ora, também você deu tudo para ele, tudo que ele faz prospera, ele tem saúde,
ele é o homem mais rico, tu fizeste uma cerca em volta dele, nada pode atingi-lo. Satanás naquele momento coloca em xeque a fidelidade de Jó. Será que se fosse numa situação diferente ele permaneceria fiel? E o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor, para envergonhar Satanás e louvar o nome dele, e para que o nome dele fosse exaltado através da fidelidade do seu servo, o Senhor permitiu que Satanás provasse, atormentasse a vida de Jó, tocasse em algumas situações, nos seus bens, na sua saúde, na sua família, mas que não tirasse a vida dele. E aí nós vemos como que às vezes um servo de Deus pode passar por provações cuja finalidade de Deus é que no meio dessa provação que o servo está passando, ele possa glorificar o nome de Deus, e aqueles que estão vendo, aqueles que estão presenciando, possa por meio do testemunho do servo fiel, louvar e glorificar a Deus também. E é exatamente assim. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Satanás não pode fazer coisa alguma sem Deus permitir. Glória a Deus por isso, irmãos. Tudo está no controle do soberano, tudo está no controle do eterno. Nada foge ao seu comando, nada foge ao seu controle. E Deus permite acontecer algumas coisas, mas Ele não perde o controle da história. Satanás nunca teve o controle da história na sua mão, sempre esteve na mão de Deus. E é por isso que a história da redenção, registrada desde o primeiro capítulo, nós estamos lendo a Bíblia toda, né? Os irmãos estão empenhados lá. A história da redenção está registrada desde o primeiro capítulo, quando Deus cria todas as coisas, cria o jardim, coloca o homem, mas a história da redenção termina no último capítulo do último livro, dizendo que Deus cria novos céus e nova terra, aonde estarão os eleitos vencedores para sempre com o Senhor. Sabe por que isso? Porque Ele é soberano e Ele tem o controle da história. Que coisa gloriosa é isso, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor perguntou: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Às vezes as pessoas tendem a pensar que se alguém tem muita riqueza e tem muito e tem tudo na mão, é mais fácil temer a Deus. É mais fácil servir a Deus com muita coisa, quando a verdade, meus irmãos, às vezes a abundância de riqueza pode até ser um empecilho ou uma grande dificuldade para o servo permanecer fiel a Deus. A de grandes riquezas podem dificultar agradar a Deus. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele fala do perigo das riquezas e do perigo do amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então percebe que a riqueza pode ser motivo de um servo de Deus desviar da presença do Senhor? Que a riqueza pode ser motivo de um servo de Deus negar ao Senhor? Mas Jó, com tanta riqueza, ele permaneceu fiel a Deus. A riqueza que ele possuía não se tornou um Deus na vida de Jó, porque o dinheiro, os bens materiais costumam se apresentar para algumas pessoas como um Deus, é ou não é? Quem governa a vida de muitas pessoas é o Deus chamado dinheiro. Quem governa a vida de muitas pessoas é o valor que ele tem no bolso ou que alguém possa lhe oferecer. Dependendo do valor, ele está pronto para qualquer coisa. Mas o servo de Deus, mesmo que ele seja agraciado com bênção abundante, ele sabe quem é o Deus que ele serve. E ele sabe que tudo que ele tem, possui, procede de Deus, e que portanto ele deve ser grato a Deus por aquilo que ele possui. Nós aprendemos, irmãos, aqui nessa passagem de Jó, a terceira lição é que o justo cercado de bens teme a Deus. O justo cercado de bens, de riqueza, ele teme a Deus, ele não se desvia de Deus, ele permanece fiel a Deus, apesar das suas muitas riquezas. Quarta lição: o justo é íntegro e correto. Jó era íntegro e era correto com as suas coisas. Jó era correto com as suas coisas. Houve-se uma época em que não precisava ter nem documento por escrito, né, irmão José? Bastava a palavra de alguém, era suficiente. Integridade, pessoas corretas. Mas Jó, a palavra de Deus está dizendo que Jó era íntegro, correto a Deus do ponto de vista não somente humano, mas da sua relação com Deus. Sua relação com Deus. A quinta lição aqui, irmãos, é que o justo temente a Deus, ele se desvia do mal. O justo temente a Deus se desvia do mal. O mal está à nossa volta, irmãos, constantemente. Mas aquele que é justo, ele procura desviar-se do mal. Sexta lição: o justo não demora em buscar ao Senhor. O justo não demora em buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: quando terminavam esses dias de festas que os filhos de Jó faziam, as festas que eles faziam, quando terminavam os dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. E diz a palavra que levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Jó buscava a Deus logo cedo. O justo se apressa em buscar a Deus, e ele buscava a Deus em favor dos seus filhos, dizendo: pode ser que meus filhos tenham pecado, amaldiçoando a Deus em seu coração. E essa era uma prática habitual de Jó.
sempre levantar cedo e buscar a Deus e oferecer um sacrifício, que era assim que acontecia naquele tempo, logo cedo pelos seus filhos, para que Deus pudesse ter misericórdia e purificar os seus filhos. E com essa atitude de Jó, nós aprendemos mais uma lição aqui, que o justo preocupa com a sua família. Jó estava preocupado com seus filhos, Jó está preocupado com a salvação dos seus filhos, Jó está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. O justo preocupa com a sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, o que acontece? Negou a fé. Aqueles que não cuidam dos seus, negou a fé. Porque o salvo, os justos, ele cuida da sua família. As pessoas vão ficando de idade e começam a ficar preocupadas. Será como é que vai ser? E tem filhos que foram cuidados muito bem pelo pai e pela mãe, que sofreram para criá-los, mas depois de certo tempo, o pai e a mãe precisam do cuidado do filho, e o filho vai cuidar dos seus interesses e deixa abandonado os seus pais. O justo cuida da sua família. Nós precisamos entender esses valores. Oitava lição aqui que nós aprendemos: o justo também recebe más notícias. Ninguém gosta de receber má notícia. Todos nós só gostamos de receber boa notícia, né? Mas o justo também recebe má notícia. É o falecimento de alguém, parente, é o desemprego, é uma enfermidade, às vezes até incurável, é um problema familiar e tantas outras coisas que vão chegando como má notícia, e que chega para o justo também, as más notícias. A palavra de Deus diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando, seus jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os seus animais, mataram os seus empregados. Só eu escapei para lhe contar. Sabe quem estava por trás de tudo isso aqui, irmãos? Satanás, que ele havia pedido permissão a Deus para causar todas essas infelicidades na vida do servo de Deus, para ver se aquele servo de Deus blasfemava contra Deus, virava as costas para Deus, e Deus permitiu. E Satanás então ele move o coração daqueles homens que atacam ali a propriedade de Jó e causam um grande prejuízo financeiro na vida dele. A lavoura pegou fogo, não é isso? É assim. A casa pegou fogo. Outro dia estava falando, alguém me mandou um vídeo lá. O camarada passou um aperto na casa dele, né? Foi mexer com um botijão lá e riscou um fósforo, o negócio explodiu lá. Essas coisas podem acontecer, essas má notícias podem acontecer, às vezes é imprudência nossa mesmo. Às vezes é imprudência, às vezes não tem nada a ver com Satanás, mas pode ser que por trás de muitas coisas que acontecem esteja de fato uma ação maligna. Enquanto Jó estava recebendo essa má notícia, irmão, aí o que acontece? Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores.
só eu escapei para lhe contar. É mole? Se a primeira notícia já não era fácil, imagina agora mais essa. Tem vez na nossa vida que é desse jeito, né? Parece que as coisas só vai piorando. É uma notícia má atrás da outra, e a gente começa a pensar o que está acontecendo e aonde vai dar isso. Mas não parou não, na vida de Jó não parou não. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram, só eu escapei para lhe contar. Já imaginaram? Depois de tantas tragédias, agora ficou essa para o final. A casa caiu sobre todos os filhos. Tragédias acontecem, né, irmãos? Como que é triste. Famílias perdendo, casa caindo, a enchente levando tudo. Essas tragédias acontecem. Como que é difícil lidar com essas coisas? Como que é difícil. O que nós percebemos aqui, aprendemos com essa palavra, é que o adversário das nossas almas tem até influência nos poderes da natureza, quando Deus assim permite. A nona lição que nós podemos tirar aqui, que o justo perde muitas das vezes. O justo perde muitas das vezes, irmãos. O justo não só ganha não. Essa mensagem triunfalista do evangelho, triunfalista da nossa geração, que pensa só que o evangelho é só prosperidade. O justo perde muitas das vezes. Mais uma coisa, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O justo perde muitas vezes, mas ainda não é o fim. O fim de Jó foi uma grande bênção. O fim de Jó foi uma vitória. O fim de Jó foi para louvar a Deus. Meus irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que você já perdeu, não importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, não importa o que Satanás tem jogado na sua mente a respeito da sua situação, o seu fim pode ser melhor. Ainda não é o fim. Deus reservou uma grande bênção para a sua vida. Deus reservou uma grande bênção para a sua história, para que o nome dele seja engrandecido. Creia nisso, firma nisso, foque a sua mente em Cristo Jesus. Décima lição que nós aprendemos com esse sofrimento de Jó é que o justo adora apesar da circunstância. Ei, maravilha! Tem um louvor que fala: não olha circunstância, não. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Você ama o Senhor? Então você tem paz na sua alma. O mundo não entende isso. Está tudo desabando, né? Mas aquele que ama o Senhor tem paz na alma. Tudo que o homem precisa é ter paz na alma. E Jó louvou o Senhor em meio a todas essas tragédias. Quando ele ouviu a última tragédia, com a morte dos filhos, diz a palavra no versículo 20 do primeiro capítulo: então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Esse rasgar o manto
era uma atitude de humilhação diante de Deus. Ele rasgou seu manto, depois raspou a sua cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração a Deus. Depois de todas essas má notícias, o que Satanás não esperava, aquele homem servo de Deus fez. Ele não blasfemou contra o seu Criador, ele permaneceu fiel, temente ao Senhor. Ele prostrou com seu rosto em terra e louvou a Deus. Que maravilha, irmãos. 13ª lição para nós: o justo não culpa a Deus pelo seu infortúnio. O justo não culpa a Deus pelo seu infortúnio. Em tudo isso de Jó, diz a palavra do Senhor que em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus. Em todas essas coisas Jó não pecou e nem culpou a Deus. Ele recebeu tudo como algo vindo da permissão do soberano, da permissão do eterno, da permissão daquele que é dono da sua vida, da permissão daquele que deu a ele todas as coisas que ele possuía, da permissão daquele que o abençoou para que ele conquistasse. Meus irmãos, a palavra de Deus é assim. Antes de eu ler o que a palavra de Deus diz, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós não devemos desejar a aprovação de Jó, certo? Eu não quero, mas nós devemos aprender e tomá-la por exemplo, quando nós estivermos passando as nossas aflições, sempre olharmos e lembrarmos da aflição de Jó. E aí eu quero dizer para os irmãos aqui que a palavra de Deus diz, Tiago capítulo 5 versículo 8 e 11 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, nós estamos lá, de novo, nós estávamos falando sobre isso aí, né? A vinda do Senhor está próxima, então esse é o momento de ter paciência e fortalecer os nossos corações, fortalecer o nosso coração no Senhor e na força do seu poder. Versículo 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago está dizendo para a igreja: toma o exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor, toma o exemplo de paciência deles, toma o exemplo de aflição deles, como que eles lidaram no período de aflição. Versículo 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes tal foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago completa dizendo: olha o que Jó passou, a sua paciência, e olha o fim dele, como que Deus o abençoou, porque Deus é misericordioso. Estamos chegando ao final, irmãos, dessa mensagem. E os 3 pontos fortes que precisamos sair daqui com eles na mente, são as 3 proposições que nós iniciamos na mensagem. Que tudo isso que nós falamos aqui nos traz ensinamentos, mas demonstram que de fato, que verdadeiramente o justo pode, o cristão deve passar por crise sem negar a Deus, porque Jó não negou a Deus, embora as suas aflições fossem terríveis. O segundo, que o cristão deve passar pela crise reconhecendo que Deus é soberano.
Jó, ele vai dizer: saí, na adoração que ele deu ao Senhor, quando ele recebeu a notícia que ele prostrou de joelho, ele disse assim: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecendo a soberania de Deus. Deus dá, Deus toma, Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele será sempre Deus e deve ser reconhecido como tal. E a terceira proposta, a terceira proposta que o cristão deve passar pela crise louvando a Deus. Então essas três propostas aqui, nós aprendemos com a vida de Jó. E quando nós estivermos passando pelas aflições, como justos, vamos buscar enfrentar as nossas realidades, reconhecendo a soberania de Deus, sem negar a Deus, sem culpar a Deus, e louvando ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe e fortaleça os nossos corações nesse tempo que se aproxima, o tempo da volta do Senhor Jesus. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis, irmãos, é profético, vai ficando cada vez mais difícil, e só vão permanecer de pé quem estiver aprendido com Jó a ser temente a Deus e se entregar por completo.